Então, pessoal, está gravando. Vamos continuar aqui o nosso estudo do capítulo 6, que é o capítulo de bases. Nós já vimos aí a primeira metade do capítulo. Agora vamos deslanchar a segunda metade do capítulo e depois entrar também no capítulo 7 e ver a questão da mudança de base, que talvez era o que o Marlon estava falando agora há pouco. Tá? Mas isso aí só no capítulo 7. Antes vamos terminar o 6. Depois de ter visto toda essa questão das bases e de como que faz a operação de adição, multiplicação por escalar, LI, LD 2 vetores, LI, LD 3 vetores, que é o determinante, depois de ter falado tudo isso que eu acabei de revisar com vocês, vem a questão da ortogonalidade que ele introduz aqui. Então, o conceito de ortogonalidade de vetor com retas e planos se define de modo natural, usando os mesmos conceitos para os segmentos orientados que representam o vetor. Então, mais claramente, né, a gente fala o seguinte, ó, presta atenção nessa definição. Quando que a gente diz que um vetor U, diferente de nulo, né, é ortogonal a uma reta, depois ele fala que o vetor nulo é ortogonal a todo mundo, né, o vetor nulo é ortogonal a toda reta e a todo plano, para você não se preocupar. Mas vamos pegar um vetor mesmo, uma flechinha ali, diferente de nulo. Quando que ele é ortogonal a uma reta, ortogonal a um plano? Se existe um representante AB de U, tal que o segmento AB, que essa flecha determina, é ortogonal à reta R ou ao plano π. Vamos fazer umas figuras aqui só para os alunos compreenderem, né? Então, estamos vendo aqui o conceito de ortogonalidade. Depois, ele vai voltar bem mais sério, esse conceito aqui, no cap 8. Tá? Ele está só introduzindo aqui ortogonalidade, para a gente já ficar esperto que existe a ortogonalidade de vetores. Um com o outro, pode ser ortogonal, mas também pode ser ortogonal em relação à reta e em relação a plano, que é o que ele está falando. Então, por exemplo, imagina que você tem uma reta R aqui, o que ele acabou de falar, vou fazer uma figura para ilustrar. E imagina que você tenha um vetor U representado aqui. U. Por que a gente pode dizer que U é ortogonal a R? Porque U tem um representante. Imagina aqui, ó, ele tem um representante, vou tentar fazer uma flecha equipolente. Aqui, ó. Mas tinha que dar esse negócio. Eita, pega. Aqui, ó. Fazer uma flecha equipolente aqui. Tá aqui. Essa flecha, ela é a flecha AB, só que agora esse pontinho A está na reta, vai até o ponto B. Ela, mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido, né? Então é o mesmo vetor. Se esse carinha aqui é U, como eu tinha escrito antes, esse outro aqui é U também. Só que você nota agora que essa flecha AB, ela determina um segmento AB que está 90 graus com a reta. Então, quer dizer, o segmento AB está... Segmento AB, que foi determinado pela flecha B, que é representante do vetor U, ele está ortogonal. Olha o símbolo de ortogonalidade. Ele está ortogonal à reta R, ou perpendicular. Existe também essa palavra perpendicular, tá? Aí algumas pessoas podem criar confusão. Professor, quando que eu falo perpendicular? Quando que eu falo ortogonal? Então a gente costuma pensar assim, esse livro vai falar sobre isso no capítulo, não me lembro qual, acho que no capítulo 17, uma coisa assim, ele vai tocar nesse assunto. A gente costuma deixar perpendicular quando os objetos realmente têm uma interseção não vazia. Pode ser objetos concretos ou abstratos. Por exemplo, paredes. Parede com chão. Você pode falar perpendicular. Me pode falar ortogonal também. Né? Os dois estão certos. Porque elas se tocam a parede com o chão. Então, se tiver 90 graus, é ortogonal e perpendicular. Retas que se cruzam. Duas retas concorrentes, que tem 90 graus entre elas. Então, elas são perpendiculares. E você pode falar perpendicular, pode falar ortogonal. E quando que eu... Sempre, você pode usar os dois, né, termos, quando os objetos têm uma interseção. Agora, às vezes, eles não têm interseção nenhuma. Tipo, eu falo que esse vetor U é ortogonal a essa reta. Posso falar, porque ele tem um representante que tem 90 graus. Sim, mas e se eu apagar o representante? Estou falando só desse U aqui, longe da reta. Ele é ortogonal. E você vê que ele nem... O representante dele aqui não está nem encostando na reta. Tá? Então, aí eu evito usar a palavra perpendicular. Eu uso só o termo ortogonal, mas aquela velha história, né? Quando você pode usar a palavra perpendicular, você pode usar a palavra ortogonal também.
e você reserva a palavra ortogonal quando não tem interseção nenhuma. Em matemática isso às vezes fica dramático, porque, por exemplo, você em álgebra linear estuda produto interno, e você aprende que quando você faz produto interno entre dois vetores de um espaço vetorial, e o produto interno dá zero, eles são ortogonais. Só que às vezes você está no espaço das funções. Aí você faz o produto interno entre seno de 2x e cosseno de 2x, e cosseno de 3x, e dá zero. Então, seno de 2x e cosseno de 3x são perpendiculares? Não, você não fala perpendicular. Dá a impressão que uma função está escrito assim no caderno, a outra está escrito assim. E não é isso, né? Não é isso que significa que elas são, na verdade, ortogonais. Funções ortogonais, matrizes ortogonais, tá? Vetores ortogonais num espaço de muitas dimensões. Tá? Então, agora, perpendicular, aí as coisas têm uma interseção. A gente costuma fazer assim. Tá, mas é que eu vou sempre usar a palavra ortogonal, que daí não tem erro, tá? Então, o vetor U é ortogonal à reta R, porque ele tem um representante, que é uma flecha, que determina um segmento que está aqui ortogonal à reta, tá? Ah, e se eu desenhasse um vetor, sei lá, V, assim? Não, aí você não vai dizer que esse vetor V é ortogonal. Você vai dizer que esse vetor V é o quê? Paralelo à reta R, tá? Aqui faltou terminar de escrever, né? Como a B é ortogonal a R, isso equivale a dizer que o vetor U é ortogonal a R, tá? Nesse caso aqui dessa figura. Agora, vamos imaginar a situação... Aqui não, né? V não é ortogonal. O que dá para você dizer aqui é que V é paralelo à reta R. Agora, você pode ter um vetor que não é nem ortogonal... Sei lá, você desenha uma flecha aqui assim, W. Esse vetor W não é nem ortogonal, nem paralelo, tá? Em relação a essa reta R. Ah, professor, e no caso do plano? Imagina que você tem um plano aqui. Vamos desenhar uma figura que representa um plano. Tá aqui. Ok? Eita! Aqui representa um plano. Em plano π. Geralmente esse livro aqui, né, todos os livros chamam o plano de π. Então, o que seria um vetor ortogonal ao plano π? Você imagina um vetor aqui assim, ó. Esse vetor, ele tem um representante, vamos chamar ele de x, para não usar o mesmo nome ali, né? Imagina que esse vetor aqui se chama vetor x, e ele tem um representante, que é essa flecha aqui, que quando você vai analisar, ela está fazendo um ângulo de... Opa, desculpa. Está ortogonal em relação ao plano, né? Ortogonal. Então, não consigo... Aqui a mão livre é difícil desenhar tudo, fica sempre um pouquinho torto, né? Está aqui, ortogonal. Então, você pode falar que x, vetor x, é ortogonal em relação ao plano π. Agora, é diferente dessa situação aqui. Por exemplo, aqui você tem um vetor y, que é paralelo ao plano π, não é ortogonal. Você vê a diferença das duas situações. Tem muito aluno que confunde essas palavras. Agora, você pode ter também um vetor assim, ó. Esse vetor, por exemplo, z. Esse vetor z, ele não é nem paralelo, nem ortogonal. Sei lá, ele está fazendo um ângulo aqui de, sei lá, 75 ou, sei lá, 80 graus. Então, ele não está nem paralelo, nem ortogonal. Entende? Então, são situações. A gente já tinha mexido com essa situação aqui do paralelismo. Agora nós estamos vendo a situação da ortogonalidade também. Ah, pode ter... E entre vetores, também tem ortogonalidade? Também. É o que ele diz aqui no tópico 2. O que ele diz aqui no segundo tópico? Os vetores U e V são ortogonais um com o outro se um deles é nulo. Vetor nulo sempre ortogonal a todo mundo. Os vetores são ortogonais se um deles é nulo, ou, caso contrário, se eles não forem nulos, se admitirem representantes perpendiculares. Então, por exemplo, você tem aqui o vetor U, e você tem aqui também um vetor V. Aí você vai analisar, pô, olha só, se eu pegar aqui um certo ponto A, aqui, eu consigo, ou aqui, deixa eu desenhar mais para cá, ponto A, eu consigo, a partir desse mesmo ponto A, desenhar um representante de U, representar aqui o vetor U,
Então, digamos que o vetor U está aqui, esse aqui é um representante de U, e um representante de V. E aí o que eu percebo? Esses dois representantes, a hora que eu coloco eles saindo do mesmo ponto, eu vejo que são ortogonais, 90 graus. Então, o que eu posso afirmar aqui nesse caso? Que o vetor U é ortogonal ao vetor V. Todo mundo entendeu essa ideia de ortogonalidade, turma? Bem intuitivo, bem tranquilo, né? Vocês compreenderam? Posso tocar adiante? Quer dizer, os vetores podem ser ortogonais a uma reta, podem ser ortogonais a um plano, podem ser ortogonais entre eles, tá? Tudo depende da flechinha que representa o vetor. Você conseguir ali uma representante do vetor, uma flechinha que representa ele, fazendo 90 graus com a reta, com o plano ou com o outro representante do outro vetor. Ok? Então tá lá. Bom, ok, então fechou essa discussão aqui da ortogonalidade. Bom, o que ele diz logo em seguida? Uma coisa importantíssima, a questão do símbolo, né, que eu mostrei para vocês da ortogonalidade, ele entra com essa proposição 3. O que diz a proposição 3? Eu chamo essa proposição 3 de teorema de Pitágoras vetorial. Ele diz o seguinte, ó, não podemos nos esquecer jamais, isso aqui é importante, nós vamos usar agora na proposição 4, para fechar o capítulo 6. Proposição 3, o que ela diz? Quando eu tenho dois vetores ortogonais, se o U ortogonal a V, isso é equivalente, C e somente C, olha bem a fórmula, a norma de um ao quadrado mais a norma do outro ao quadrado dá igual a norma da soma ao quadrado, tá? Norma. E como que eu faço para demonstrar isso? É teorema de Pitágoras, por isso que eu digo que é teorema de Pitágoras vetorial. Norma da soma ao quadrado mais norma, perdão, mais não, igual. Norma da soma ao quadrado é igual norma de U elevado ao quadrado mais norma de V elevado ao quadrado. Bom, como é que a gente poderia esboçar pelo menos uma demonstração disso? Como eu disse, vamos lembrar do teorema de Pitágoras, né? Como ela é uma equivalência, vamos partir do fato que você teria que provar que A implica B, depois que B implica A. Vamos partir do A implica B. Vamos partir do fato de que os vetores são ortogonais e eu quero chegar que isso aqui vale, essa equação. Bom, se os vetores são ortogonais, significa que eu posso desenhá-los assim. Ó. Por exemplo, já que ele não disse exatamente como é o vetor, eu vou desenhar o representante do jeito que eu quero. Esse aqui representaria o U, e da pontinha dele, se eu for representar o V, eu não posso representar o V assim. Por que não? Porque daí eu pegaria uma flecha equipolente aqui, e se eles estiverem no plano da lousa, né, com certeza esse ângulo aqui não é 90 graus. E aqui ele está dizendo que é ortogonal. Estou imaginando que eles estão no plano da lousa, né, os vetores. Então não vou representar ele dessa forma aqui, que vai estar negando essa ideia da qual eu estou partindo, que eles são ortogonais. Então, para desenhar o vetor V, eu preciso desenhá-lo assim. Agora sim. Então, esse aqui representa o vetor V. Aí, pelo que eu aprendi no CAP 2 de adição de vetores, quem vai ser o vetor U mais V que aparece aqui também? Regra, a qual regra que eu vou usar aqui? Fechamento do triângulo. Pela regra do fechamento do triângulo, eu tenho que pela regra do fechamento do triângulo, perdão, eu tenho isso aqui, ó. Esse cara aqui que eu acabei de fazer, laranja, é U mais V. Como os vetores são ortogonais, eu posso até imaginar que aqui tem um símbolozinho de 90 graus. Tá? E formou uma figura que em geometria, a gente, como é que é o nome que a gente dá para essa figura? Triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, o que, né, se a gente colocar aqui o nome, né? Colocar aqui A, B e C. Então, com certeza, o triângulo ABC que ficou formado aqui é retângulo, é um triângulo retângulo. E o que a gente sabe da geometria que funciona no triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O que vai dizer o teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, qual que é o comprimento desse? Quem são os catetos? São esses dois vetores cinza aqui. Quem é a hipotenusa? É a soma, que é o laranja. Então, vai ficar um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado
é igual à hipotenusa ao quadrado. E aí surge exatamente essa equação aqui. Então você conseguiu provar que se eles são ortogonais, então surge essa equação. Mas como que você provaria a volta? Do mesmo jeito, porque as pessoas se esquecem que o teorema de Pitágoras também é um 6 somente C. O teorema de Pitágoras é assim, se o triângulo é retângulo, então a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas ele também diz que se você pegar um triângulo, que você não sabe a princípio se é retângulo ou não, e você pegar o menor lado, elevar ao quadrado, somar com o segundo menor lado, elevado ao quadrado, somar os dois, e dar exatamente igual ao quadrado do lado maior, significa que esse triângulo é um triângulo retângulo, porque ele satisfez a equação. Tá? Então é a mesma ideia. Tá? É a mesma ideia. Parte disso aqui chega nisso aqui. Tá legal? Então, proposição 3, não podemos esquecer mais. Quando os vetores são ortogonais, vale essa equação aqui. Norma da soma ao quadrado é igual a norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Bom, antes de ir para a proposição 4, que é o grande finale aqui desse capítulo, ele passa uma definição importantíssima, que inclusive vai influenciar na proposição 4, que é a definição de base ortonormal. Tá? Por isso mesmo que ele falou de ortogonalidade antes. Então, olha só essa definição, vou até colocar na lousa, porque ela é muito importante. Olha só, base ortonormal. O que vem a ser uma base ortonormal? Olha só o que ele diz aí. Ele diz o seguinte, ó, uma base E é ortonormal, E igual a E1, E2, E3. E1, E2, E3 é ortonormal, olha a palavra, ortonormal, se os vetores são unitários, a norma deles é 1. Então, primeira coisa, você tem que ter duas coisas. Primeira, norma de todos os três vetores que compõem a base, comprimento deles é tudo igual a 1. Igual à norma de E2, que é igual à norma de E3, que é igual a 1. A segunda coisa que precisa ter para ser base ortonormal é, eles têm que ser 2 a 2 ortogonais. É como está mostrando aqui a figura. Você tem que ter ortogonalidade entre todos eles. Então a gente poderia escrever assim, o E1 tem que ser ortogonal ao E2, vírgula, o E1 também tem que ser ortogonal ao E3, e o E2 tem que ser ortogonal ao E3. Pronto. São 2 a 2 ortogonais. Tá certo? Aí é base ortonormal. Professor, esse conceito é importante ou está aí só para fazer a gente perder tempo? Esse conceito é importantíssimo, eu já vou te explicar por quê. Primeiro vamos visualizar que aqui é a base. Lembra que eu falei que o pessoal prefere trabalhar com essa base aqui? Agora há pouco eu comentei isso com vocês. Olha, o pessoal prefere trabalhar com essa basezinha aqui, que são os três vetores, todos com norma 1, eu fiz eles com comprimento 1 de propósito, e todos perpendiculares, 90 graus. Então, aí vocês agora estão sabendo qual que é o nome técnico disso aqui. Isso aqui é uma base ortonormal. Qual que é a vantagem dela? É o canto de cubo, como eu falo, né? Parece um canto de um cubo isso aqui. Você pegou um cubo e foi lá no canto do cubo, cubo de aresta 1, foi lá no canto e pegou 3 arestas e formou os 3 vetores. Por que o pessoal prefere trabalhar com isso aqui? Olha, eu creio que nunca ninguém me falou isso. Eu deduzi ao longo da minha vida, fazendo vários exercícios de matemática e de física, que a grande vantagem da base ortonormal é que ela existem fórmulas que a gente quer usar no dia a dia de uma aula de matemática, de física, num livro, ou até quando está fazendo alguma pesquisa ou estudando alguma coisa. Você quer usar alguma fórmula para, por exemplo, calcular a norma de um vetor. Você sabe as coordenadas e quer saber o comprimento do vetor, sem ter que ir lá com uma régua medir, só fazendo uma continha rápida. Então você precisa de uma fórmula para a norma do vetor. Ou você quer uma fórmula para calcular um produto escalar entre dois vetores, CAP8. Ou você quer uma fórmula para calcular um produto vetorial, como tem no CAP10. Ou uma fórmula para simplesmente calcular um produto misto, como tem no CAP12. E essas fórmulas todas vão usar as coordenadas dos vetores. Só que tem um detalhe. A fórmula só funciona se as coordenadas do vetor estiverem em relação a uma base ortonormal. As coordenadas dependem da base.
Se a base for ortonormal, a fórmula funciona. Fórmula simples para calcular as coisas. Se a base não for ortonormal, ou não tem fórmula, ou a fórmula tem, mas é muito mais complicada do que a fórmula para a base ortonormal. Então, a base ortonormal simplifica as contas, simplifica a vida. Por isso que ela é um conceito importante. Vamos ver já logo aqui uma primeira dessas fórmulas, que eu já vou passar agora mesmo. É justamente a fórmula para o cálculo da norma, é a proposição 4. Dá só uma olhada na proposição 4. Tá, bom, primeiro deixa eu perguntar para a turma, todos compreenderam o que é uma base ortonormal? Quem entendeu o que é base ortonormal aí, levanta a mão, só para eu ficar confiante aqui do que eu estou ensinando. Ninguém se manifesta. Aê! Teve a galera aí que se manifestou. Parabéns, obrigado. Então, ó, se vocês entenderam o que é a base ortonormal, certo? Se vocês entenderam aqui, ó, Israel, cachorrinho aqui, ó, a foto dele é esse cachorrinho aí, com uma gravatinha vermelha. Entendido. Então, olha só. Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Última prop do capítulo 6. Último momento do cap 6. Proposição 4. O que ela diz? Se uma base é ortonormal e eu tenho as coordenadas do vetor U em relação a essa base, então eu posso calcular a norma de U com essa formuleta aqui. Olha o impacto. Olha o impacto. Tá certo? Impacto profundo. Então vamos colocar aqui. É importante essa fórmula. Você acha que essa fórmula não é utilizada na física o tempo inteiro? Você quer saber a norma de uma força, que é a intensidade da força. Você tem lá o vetor F. Ele tem as coordenadas Fx, Fy, Fz. São as três coordenadas. x1, x2, x3. Você já faz fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado, tira a raiz. Por que você faz isso no curso de física? Exatamente essa fórmula aqui. Mas o que te garante que dá certo? Que realmente vai ser a norma daquele vetor força? Realmente vai ser o comprimento dele. Porque aquele fx, fy, fz, as coordenadas do vetor força estão em relação a uma base ortonormal. A física sempre usa a base ortonormal? Eles têm noção disso? Claro que tem. Claro que tem. Eles não são loucos. Eles usam uma base igualzinha a essa aqui, que se chama IJK. Aliás, na química, acho que se usa muito também essa ideia. Tá? Então, vamos ver essa proposição 4. Se uma base é ortonormal, então vamos lá, vou escrever na lousa. Prop 4. Prop 4. Proposição 4. Ela diz o seguinte, se E igual a E1, E2, E3, E1, E2, E3, é base ortonormal, é base ortonormal, e as coordenadas, você sabe como é que é o vetor U nessa base, você sabe que U é, deixa eu ver a letra que ele usou aqui, XYZ, você sabe que U é X, E1, mais Y, E2, mais Z, E3. Ou seja, quem são as coordenadas de U na base E? X, Y e Z. X, Y, Z na base E. Isso que é o U. Então, qual é a conclusão que você chega? Dá para você calcular a norma desse vetor U fazendo a seguinte conta. X elevado ao quadrado mais Y elevado ao quadrado mais Z elevado ao quadrado, tudo isso, raiz. Ponto final. Então, como é que a gente faria para demonstrar isso aqui? Bom, em primeiro lugar, antes da gente fazer as contas aqui, vamos enxergar essa situação. Eu até deixei aqui um arquivo aberto, quer ver? Não, já fechei, né? Deixa eu salvar esse aqui. Pô, cadê a turma de vocês aqui? VGA, T06, aula 9 do dia 22, proposição 4, isso aqui não, isso aqui, BO, base ortonormal. E abre aquele outro, né? Abrir, recente, prop 4, pronto, já vai mais rápido. Primeiro vamos visualizar a situação. Então a situação aqui é a seguinte. Imagina que eu tenho aqui, em primeiro lugar, como vocês estão vendo aqui no meio da figura,
eu tenho aqui uma base ortonormal, E1, E2, E3. Então, esses três vetores aqui representam a base ortonormal. Estou tentando fazer um desenho que seja análogo ao desenho que ele coloca aqui, um desenho que é um equivalente, só que melhorado, né, desse desenho aqui que ele fez. Então, primeira coisa, ele nem desenhou direito o E1, E2, E3. Deixa eu desenhar aqui. E1, E2 e E3. Aí ele joga o vetor U. O vetor U, que já foi dado no enunciado, é esse cara aqui. Aí ele monta um bloco aqui, um bloquinho, um paralelepípedo, baseado em quê? Baseado em XE1 mais YE2 mais E3. Né? Ou seja, ele sabe, vamos começar escrevendo isso, ele sabe do enunciado que o vetor U, do enunciado ele sabe que o vetor U é igual a XE1 mais YE2 mais ZE3. E aí ele quer representar isso na figura. Então, como é que a gente faria? Não que eu vou pedir isso aqui na prova, eu não vou, mas só para explicar para vocês como que eu faria para representar isso aí. Faria como? Bom, em primeiro lugar, eu pego a ponta do vetor U aqui e traço uma reta perpendicular ao chão. Bateu no chão, traço uma reta perpendicular aos dois vetores, ortogonal aos dois vetores. Ortogonal ao vetor E1 e outra ortogonal ao vetor E2. E aí eu imagino uma reta paralela aos dois vetores, passando aqui pelo ponto de onde eles estão saindo. E já determina aqui o pontinho de interseção dessa reta com essa. Esse ponto, se eu puxar aqui o vetor E1 até aqui, ele virou XE1. Se eu puxar o vetor E2 até aqui, ele agora é YE2. Tá? E claro, depois eu traço uma reta passando pelo ponto do vetor U, paralela ao plano, e perpendicular a essa reta que está paralela ao E3. Marcou esse ponto. Se eu puxar, esse vetor é o E3, se eu puxar ele aqui para cima, ele virou ZE3. Então, aqueles três vetores da base agora, eles são... não sei o que aconteceu aqui, peraí. Deixa só eu melhorar essa figura aqui para vocês poderem ver. Aqui, isso, eu queria que voltasse aqui os eixos. Essa figura lá. Essa figura que vocês estão vendo agora, já não tem mais o E1, E2, E3 originais aparecendo. O que está aparecendo aqui é o XE1, YE2, ZE3. Tá certo? Que é como ele colocou aqui no livro. Ele colocou dessa forma. XE1, YE2, ZE3. E como que eu sei que a soma desses três aqui vai dar o U, que é o laranja? O XE1 mais o YE2, se você usar aqui a regra do paralelogramo, o XE1 mais o YE2 vai dar esse cara aqui. E se você usar de novo a regra do paralelogramo, esse cara aqui, que é a soma dos dois, mais esse que está de pé, que é o Z3, dá, pela regra do paralelogramo, justamente o U. Espero que todos vocês estejam entendendo aí a figura. Vocês estão entendendo, turma? Vamos ver quem é que está acompanhando aí. O pessoal está meio que triste aí nessa minha aula. Vocês entenderam que ali dá certinho? U igual a XE1 mais YE2 mais E3? Vocês perceberam isso? Vamos ver se alguém dá algum feedback aí. Aê, valeu. Obrigado. Obrigado por existir. Então, olha só. Tá aí a nossa situação. Tá? Mas vamos ver o que ele vai comentar aqui na demonstração. Ele vai comentar o seguinte, ó. Primeira coisa que ele quer, vejamos. Primeira coisa que ele quer fazer a gente pensar. Como a base é ortonormal, ele nem escreveu ali, eu vou escrever para ficar mais completinho. Tá? Ele já foi mais rápido. Como a base... Letra ruim, turma. Como a base é ortonormal, então podemos afirmar, base ortonormal, né? Então podemos afirmar dois pontos, que, como ele escreveu ali, o E3 é ortogonal ao E1, claro, porque são todos ortogonais a todos, né, na base ortonormal.
E3 é ortogonal ao E1, e também o E3 é ortogonal a E2. E3 ortogonal a E2. Beleza. Essas duas coisas porque é a base ortonormal. Só que aí ele conclui o seguinte, bom, desses dois fatos, resulta que o ZE3 é ortogonal a XE1 mais YE2. Por quê? Então vamos justificar isso aqui, né? Bom, daí, não vamos fazer tão direto e escrever por quê no final. Vamos explicar o que ele quer aqui. Como o E3 é ortogonal a E1 e o E3 é ortogonal a E2, o que eu posso afirmar a partir disso? Que o ZE3, se eu pegar o E3 e só multiplicar por um número, não muda a direção. Ah, por que não muda a direção, professor? Por quê? Porque a gente viu no CAP2, turma. O que a gente viu no CAP2? Que um alfa V é sempre paralelo a V. Lembra dessa formulinha do CAP2? Não, desculpa, CAP3? Lembra dessa formulinha do CAP3? Alfa V paralelo a V. Então, um ZE3 é paralelo a E3. Um XE1 é paralelo a E1. Então, se o E3 e o E1 estão ortogonais, e você multiplicá-los por um número, não vai mudar a ortogonalidade deles, tá certo? Então, vai ficar Z3 ortogonal a XE1. E o que vai acontecer aqui se você multiplicar ZE3 ortogonal a YE2? Beleza. Então, já caminhamos um pouco. Estamos justificando aqui esse negócio que a gente vai chegar e o porquê. Porque ele só chegou no final e falou por quê. Estamos justificando. Tá? Então, beleza. Olha só. O Z... Aqui, vamos voltar para a lousa. O E3 ortogonal é 1, então ZE3 ortogonal a XE1. O E3 é ortogonal a E2, então ZE3 ortogonal a YE2. Perfeito, até agora. Até agora, perfeito. Mas o que mais que eu posso afirmar? Eu posso afirmar o seguinte. Olha só. Agora, note que o XE1 mais YE2, se eu pegar o conjunto que tem esse vetor, XE1 mais YE2, essa soma, que é exatamente essa soma aqui que ele colocou, XE1 mais YE2, que é quem na figura? Quem na figura? É esse roxo aqui. Esse cara aqui é o XE1, esse cara de cá é o YE2. Então, esse roxo aqui é XE1 mais YE2. É esse cara. Então, veja bem, vírgula, XE1 é outro vetor, vírgula, YE2, três vetores. O que a gente percebe? Agora note que esse conjunto é LD, pois o primeiro vetor é o quê? Combinação linear dos outros dois. Quando você tem... Isso é a proposição 1 do capítulo 5, né? Proposição 1 do cap 5, quando você tem um vetor na sequência, que é a combinação linear dos demais, o conjunto é LD. Então, esse conjunto é LD... por que ele é combinação linear, esse primeiro? Porque ele é a soma dos outros dois. A soma já é uma combinação linear. 1U mais 1V. U mais V, é uma combinação linear de U e V. Então, se você tiver no conjunto U, V, U mais V, o conjunto é LD. Tá? Pois o primeiro vetor é a combinação linear dos demais. Bom, três vetores LD, logo, são paralelos ao mesmo plano, porque é isso que é três vetores LD. Logo, são três vetores paralelos a um mesmo plano. Então, o que acontece com vetores que estão paralelos ao mesmo plano? Turma, se o ZE3 é ortogonal ao XE1, se o Z3 é ortogonal ao YE2, e aqui os três estão no mesmo plano, então o Z3 é ortogonal a esse também. Essa que é a ideia, justificou o que ele escreveu ali. Está justificada essa ideia. Eu vou escrever ali em cima, porque aqui acabou o espaço. Deixa eu ir ali para cima. Quer dizer, como os três estão no mesmo plano? Dessa forma, vírgula, como
o ZE3 está ortogonal ao XE1 e o ZE3 também está ortogonal ao YE2, temos que, consequentemente, né, temos que o ZE3 também estará necessariamente ortogonal a XE1 mais YE2. Na figura, o que significa isso que ele acabou de afirmar? Significa que, quem que é o Z3 aqui na nossa figura? É esse vetor de pé aqui. Ele é o ZE3. Ele está dizendo o seguinte, ó, como esse vetor de pé aqui, ele é ortogonal a esse, e é que é o XE1, e é ortogonal a esse, que é o YE2, então ele também vai ser ortogonal a esse roxo, que é a soma do XE1 com YE2. E está de acordo com a figura. Se você olhar para a figura, é exatamente isso que está acontecendo. Esse Z3 está ortogonal aos 3. Por que ele está lutando tanto para estabelecer essa ortogonalidade, professor? Porque ele quer justamente utilizar o teorema de Pitágoras vetorial. Ele vai fazer isso agora mesmo. Então, olha só como é que fica. Teorema de Pitágoras vetorial. Vamos ver como é que ele escreve aqui no livro. Olha lá. Logo, pela proposição anterior, que é a 3, né, que é o teorema de Pitágoras vetorial, logo, pela proposição 3, obtemos, né, aí olha só como é que a gente vai escrever, 2 pontos. A gente já sabe que o U é igual a XE1 mais YE2 mais ZE3, ok? Aí nada altera nessa fórmula se eu colocar um parênteses aqui. Mas só que aí eu percebo isso aqui. Esse cara entre parênteses é ortogonal ao Z3, que é o que está fora aqui. Então é soma de 2 vetores ortogonais. Soma de 2 ortogonais. Então vou aplicar o teorema de Pitágoras vetorial. O que ele diz? O resultado da soma, que é o U, norma de U ao quadrado, é igual, é norma de tudo isso aqui, né? Porque U é tudo isso aqui somado. Então, norma de U ao quadrado é igual a norma de tudo isso ao quadrado, XE1 mais YE2 mais Z3, tudo isso ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras vetorial. Como eles são ortogonais, você quebra em duas, vai ficar norma só do XE1 mais YE2 ao quadrado, mais norma do ZE3 ao quadrado. Aí o que você percebe? Você percebe que esses dois aqui também são ortogonais, que ele tinha dito lá atrás, né? Ele tinha dito lá atrás. Base ortonormal. Base ortonormal. Na base ortonormal, né, não está escrito aqui, né, nesse texto aqui, mas na base ortonormal, olha lá. Ó. O E1 e E2 também são ortogonais. Então, XE1 e YE2 também são ortogonais. Podemos escrever isso aqui sem medo de estar errando. Né? Aqui, ó, XE1 com certeza é ortogonal a YE2. Então, posso quebrar aqui de novo. Vai ficar norma de XE1 ao quadrado mais norma de YE2 ao quadrado mais norma de ZE3 ao quadrado, quebrou em 3. E agora, que fórmula que eu posso me lembrar aqui? Eu posso me lembrar da fórmula do CAP3, aquela que diz que norma de alfa V, quem se lembra dessa fórmula? É módulo de alfa vezes norma de V. Vou usar exatamente ela aqui, vai ficar, no lugar do alfa é o XYZ, né? No lugar do V é o E1, E2, E3. Então vai ficar módulo de X vezes norma de E1. Só que lembra, está tudo elevado ao quadrado, né? Então tem que deixar um elevado ao quadrado aqui. Mais norma de Y, módulo de Y vezes norma de E2. Tudo elevado ao quadrado. Mais norma de Z
vezes norma de E3. Tudo elevado ao quadrado. Agora, o quadrado, como na multiplicação, ele distribui. Então, vai ficar assim, módulo de x ao quadrado vezes norma de 1 ao quadrado. Mas como a base é ortonormal, turma, na base ortonormal, quanto que... Vamos ver quem está esperto nessa aula. Vamos ver quem está esperto nessa aula. Na base ortonormal, quanto que vale a norma dos vetores? Quanto vale a norma dos vetores na base ortonormal? Quem vai responder? Arthur Monteiro Santi. Parabéns, Arthur. Você está correto. A sua resposta, ela está correta. A norma dos vetores da base ortonormal são 1. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado mais módulo de y ao quadrado vezes 1 ao quadrado mais módulo de z ao quadrado vezes 1 ao quadrado, que é igual a 1. Outra coisa, quando você eleva um número ao quadrado, o módulo vai fazer alguma diferença? Não vai fazer diferença nenhuma, porque o módulo, o papel dele é tirar o sinal de menos, e o quadrado já vai tirar o sinal de menos de qualquer jeito. Então você pode ignorar esse módulo. Fica x ao quadrado vezes 1 ao quadrado é 1, mais y ao quadrado vezes 1 ao quadrado é 1, mais z ao quadrado vezes 1 ao quadrado é 1, que é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, conclusão, que a gente acabou de chegar, norma de u ao quadrado, vírgula, portanto, qual é a conclusão que a gente chega? Norma de u ao quadrado é igual x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ou seja, se você passar o quadrado para o outro lado, tirar a raiz, fica o resultado que a gente queria provar no enunciado. Norma de u igual x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso, raiz. E essa é uma fórmula que você vai poder usar pelo resto do livro, contanto que as coordenadas x, y, z do vetor u estejam com respeito a uma base ortonormal, ok? E com isso a gente fecha o CAP 6. Então vou salvar aqui essa lousa, deixa salvar para não perder. Vou ver aqui no livro se tem, toda a demonstração está feita aqui, você pode ver depois. Tem os exercícios resolvidos, depois os propostos, que vocês têm que se dedicar. E a gente já vai agora gravar um videozinho, aproveitar os momentos finais dessa aula, para gravar um vídeo já falando do CAP 7, que é o CAP de mudança de base. Eu não quero perder tempo, já quero matar o capítulo 7 aqui